Olá, meu nome é Renata Dias, sou poeta e escritora guaratinguetaense, dando continuidade ao nosso segundo vídeo do projeto Desperta Arte, em parceria com a Secretaria de Cultura de Guaratinguetá e com o apoio da Lei Aldir Blanc. Eu dou sequência à segunda etapa do nosso projeto. Como eu já tinha dito no vídeo anterior, o projeto Desperta Arte ele tem o intuito de estimular a escrita, incentivar a escrita criativa e as ilustrações de alunos e de jovens, crianças de escolas de Guaratinguetá. Hoje eu preparei uma sequência de tópicos, de itens que podem despertar, estimular e ajudar a desenvolver a escrita criativa. Como eu vou dizer para vocês, nós, enquanto jovens, enquanto crianças, nós temos um potencial criativo e imaginativo muito fértil. A capacidade, principalmente da criança, de criar histórias brincando com bonecas, com carrinhos, entrar nesse universo criativo, lúdico, é muito alta, né? A mente, principalmente infantil, ela é muito fértil, criativamente falando. E isso, no mundo dos adultos, vai se dispersando. Por quê? Porque nós adultos acabamos tendo uma rotina de vida, fazemos os mesmos caminhos, fazemos as mesmas coisas e deixamos muitas vezes de exercitar devidamente o nosso cérebro para que esse potencial criativo seja despertado e seja exercido. É muito comum pessoas adultas falarem para quem faz arte: nossa, eu acho tão legal o que você escreve, mas eu não consigo. Nossa, eu acho tão legal o fulano que pinta, mas eu não consigo desenhar. E a questão não é o não consegue, a questão é o cérebro está em exercício para exercer o poder criativo. Então, no vídeo anterior eu não falei, mas nesse momento da minha vida eu estou no 7º semestre de pedagogia na Univesp de Cruzeiro, então eu tenho estudado bastante o universo infantil e juvenil, os processos criativos, e foi o que me inspirou a fazer esse projeto de escrita criativa e ilustração. Dessas sequências de ações para estimular o talento da escrita, eu vou fazer através de um passo a passo o que pode de repente ajudá-los a escrever e a criar esse hábito de fazer presente a escrita na vida de vocês. O primeiro passo é cultivar o hábito da leitura. Eu acho que é impossível escrever sem ter familiaridade com a leitura, sem ter familiaridade com as palavras. Então, ler é imprescindível para quem quer escrever. E não importa o que seja, mas eu não tenho paciência para ler livro, eu disperso, eu tenho um déficit de atenção, eu acabo lendo 6 páginas, na 6ª página eu não quero mais ler. Realmente é muito comum entre os jovens, tem até um nome na psicologia, é TDAH, né, que é uma dispersão mesmo. Muita gente não consegue realmente passar de 5 linhas e já está pensando em outra coisa, já perde a paciência. Isso é uma coisa que, óbvio, também tem que ser tratada, tem que ser observada, sim, mas assim, não é impossível, mesmo sendo um TDAH, cultivar o hábito da leitura. Então pode começar por coisas pequenas que de repente não vão levar a uma dispersão. E quais seriam essas coisas pequenas? Quadrinhos, textos na internet, mangás, que é um hábito que hoje em dia os jovens costumam ter, poesias. Então assim, tudo que tiver
alcance e que for do interesse ler, leiam. Eu vi uma série super legal e quero saber um pouco mais sobre ela. Vai lá, pesquisa, vai nos sites de cultura, geek, omelete, leia um pouco sobre essa série. É uma forma de exercer a leitura? Leia uma poesia, pega um gibizinho da Mônica. A ideia para você escrever é estar frequentemente lendo. A leitura e a escrita são irmãs siameses. E são irmãs siameses que uma alimenta a outra. Quem lê com frequência, vai escrever com frequência. Quem escreve com frequência, cria uma necessidade de ler com frequência também. Quanto mais você escreve, maior a sua vontade de ler para desenvolver temas, para exercer a escrita. Quanto mais você lê, mais familiaridade você vai tendo com os textos e mais impulso para a escrita você consequentemente vai tendo. A leitura e escrita andam juntinhas. Outra coisa que a leitura favorece muito é familiaridade com o vocabulário. Muita gente fala, eu tenho vergonha de escrever porque minha ortografia não é uma das melhores, né? Eu erro regras gramaticais, eu confundo o que é um S, o que é dois S. Quanto mais você está lendo, mais você vai fixando a escrita das palavras mentalmente. Então vai chegar um momento que realmente você não vai escrever Brasil com Z, porque você, de tanto ler Brasil com S, você vai memorizar a ortografia correta, que é Brasil com S. A leitura, ela favorece muito um uso correto de ortografia e de regras gramaticais. É claro, então eu já leio, eu não preciso estudar gramática. Também não é isso. Tem que estudar gramática sim, tem que decorar regras sim, né? Uma coisa não isenta a outra. Mas que o exercício da leitura facilita a assimilação de regras gramaticais e, claro, da execução de um texto com uma gramática correta, isso não tenha dúvidas. Então, ler é a primeira regra para desenvolver escrita. A segunda regra que eu recomendaria é explorar o desconhecido. Eu só gosto de novela, eu só quero falar de novela, eu montei uma página para falar de novela, eu montei um canal que eu quero falar de novela. Por que um canal? Porque um canal ele tem que ter um roteiro. E antes de vocês acham que antes de estar aqui conversando com vocês, eu não pesquisei sobre, eu não escrevi sobre, eu não preparei sobre. Não são ideias que vêm na minha cabeça, eu escrevi um roteiro para estar aqui. E a mesma coisa se vocês um dia têm a pretensão de serem youtubers, vocês têm que ter um roteiro, têm que ter um texto escrito. Tudo bem, você vai saber falar sobre novela. Mas quanto maior for o leque de conhecimento que você tiver, quanto mais coisas vocês souberem, maior vai ser a facilidade de vocês escreverem sobre qualquer assunto, transcorrerem sobre qualquer tema, buscando outras referências para acrescentar ao texto. Explorar o conhecimento é muito importante para desenvolver a escrita criativa. E vale tudo. Sabe aquele hábito, eu leio tudo, até bula de remédio? Sim, eu leio tudo, até bula de remédio, porque se em algum momento eu quiser passar algum dado científico, eu conheço sobre tal remédio, eu li na bula que a amoxicilina tem tal efeito colateral, isso vai entrar no meu texto. Tudo que o conhecimento traz pra gente é lucro. Não tem uma temática específica. Ser buscadores mesmo. Não tenha preguiça de conhecer um pouco mais sobre tudo. Isso facilita muito para quem tem o objetivo de exercer a escrita. Isso vai ajudar muito, principalmente em vestibular, em redação de vestibular. Isso ajuda muito na vida. Em vários momentos, como eu já falei no vídeo anterior, a escrita vai se fazer presente na vida de vocês. Quanto maior for a facilidade de vocês escreverem, maiores serão as portas também que irão se abrir para vocês como jovens, para vocês como crianças, para vocês como estudantes. Então não tenham medo de explorar assuntos diferentes. Isso altera bastante construção de vocabulário, que o vocabulário de vocês, a linguagem de vocês, ela pode ser mais vasta e mais rica. Outro termo que também recomendo a vocês
como aprendizes, né, de escritores, não esperar a inspiração bater. Eu preciso estar inspirado, eu preciso estar em tal clima, preciso nesse momento, veio a inspiração, vou escrever. Sim, às vezes ela vem e realmente dá uma necessidade enorme de ir para algum lugar, de pegar um papel, a caneta, de abrir um note, de abrir um bloco de notas no celular e escrever o que está sentindo, ou escrever uma poesia, ou contar uma história, ou relatar um sonho. Mas nem sempre vocês podem depender dessa grande inspiração para escrever. Tem alguns fatores que podem favorecer essa inspiração acontecer. Eu recomendo ambiente, criar um clima para escrita ajuda muito, colocar uma música mais relaxante, faça você se sentir mais tranquilo e desconectado das coisas externas, do cotidiano, da vida. Estar sozinho é imprescindível. Eu, como escritora, eu tive muitas vezes esse problema de não ter o meu espaço para conseguir escrever, dividir o quarto com o irmão, morar em casa de parente. Essa foi uma das minhas principais dificuldades. Muitas vezes eu esperava as pessoas dormir, eu tinha uma luminária, ligava ela ali embaixo da cama e era onde eu conseguia finalmente escrever. Muitas vezes para escrever a gente tem essa necessidade de ficar sozinho. Se você tem um lugar na sua casa onde você pode ficar só para escrever, faça isso. Mas tá, e a inspiração? Eu não estou tendo. De onde ela vem? Tudo nessa vida são agentes inspiradores. Um vídeo que você vê no YouTube pode ser um agente que possa te inspirar a escrever. Vamos dizer, um filme que você acabou, você pode escrever sobre esse filme. Minha opinião sobre esse filme é que esse final poderia ser diferente. Isso já é uma ideia de inspiração. Uma música que você escuta é um agente inspirador. O seu gatinho brincando, como foi o agente inspirador da Elisa, né, na série que ela montou de ilustrações do Sibuquinha, pode ser um agente inspirador. Então, assim, a inspiração, ela tá aqui, ela tá ao nosso redor, ela tá no mundo em que a gente vive. A janela que você abre, você vê a Mantiqueira, nossa serra aqui em Guaratinguetá, pode ser o agente inspirador da escrita. Não vem do além a inspiração e agora eu tive um insight, vou escrever. A inspiração, ela é buscada, ela é alimentada através de informações, através de vivências, de experiências, de sentimentos, e ela é exteriorizada e executada através da escrita. Não achem que para ser um escritor, que isso é um dom divino que veio do além. Não, é algo trabalhado dentro de nós mesmos, e o principal agente para escrever é a coleta de conhecimento, é a coleta de informação, é a coleta de vivências que vamos tendo ao longo da vida. Mas eu sou jovem, ainda não li nada, não tenho tanta vivência assim. A minha vida é ir para casa, ir para escola, jogar videogame. Mas assim, essa vivência de ir para escola, de conviver com um amigo, jogar videogame, de ter um grupo de gamers que se reúne. Hoje em dia é muito comum vocês fazerem lives, né, de jogos, fazerem a famosa call. Isso não é algo a ser relatado, a ser escrito e que de repente pode desenvolver, né? Essas lives também, que muitas vezes vocês gravam, elas anteriormente, por mais que tudo seja espontâneo, elas também não podem serem escritas e aprimoradas. Tudo é agente inspirador para quem quer ser um escritor. Um outro tópico que eu quero deixar assim bastante claro para vocês é conservar diariamente, constantemente, o hábito da escrita. Escrever é igual ao exercício de matemática. Se você não treinar, se você não exercer, se você não fazer constantemente, você não vai aprender. Matemática se aprende como? Fazendo exercício. Escrever se aprende como? Escrevendo. Constantemente escrevendo. Então é muito importante que vocês tenham diariamente um tempo para escrita. É muito importante. Que seja 10, 15 minutos, 20,
minutos. Escrevam. Não tenham vergonha de expor o que vocês escrevem em redes sociais. Redes sociais existem para isso. São ferramentas de comunicação. Terminei de ver aquela série super legal. Vai lá, põe um comentário. Poxa, eu achei essa série super legal. Como exercício, certamente alguém vai comentar embaixo, aí esse comentário você vai replicar, é onde cria-se as arenas de diálogo e é claro, obviamente, cria-se o exercício da escrita. Tem pessoas que, por exemplo, por WhatsApp preferem se comunicar por áudio, tem pessoas que preferem se comunicar por escrita. Isso não deixa de ser escrita, manda um texto para um amigo. Ou mesmo, não estou afim de expor o que eu vou escrever hoje. Tem um diário, tem um bloco de notas, tem uma agenda, crie uma pasta só para os escritos, mas tire um tempo diariamente para escrever. Nem que seja 3 linhas, 4 linhas, um poema, um conto, um comentário, o que for, escreva. O melhor meio de escrever bem é constantemente estar praticando. Não deixem de praticar a escrita. Quanto mais vocês escreverem, quanto mais isso for um hábito, melhor ela vai se tornar. Principalmente para quem está querendo prestar vestibular, a redação conta muito como nota, ela é muito importante. Então, assim, se você escrever diariamente, certamente você vai tirar uma boa nota de redação no vestibular da faculdade. Isso eu estou falando para o público de ensino médio. Escrever diariamente é imprescindível. Eu posso dizer isso porque as 2 faculdades públicas que eu entrei felizmente por nota de redação. A redação ela contou muito. Eu já era adulta, eu trabalhava, eu já tinha filho, eu já tinha uma rotina de vida que não permitia que eu estudasse assim tanto para entrar em uma faculdade pública. E a redação foi a principal agente para mim ingressar na faculdade. Outro passo importantíssimo, façam constantemente anotações das ideias que vão surgindo no dia a dia. Mais uma vez eu falo para vocês, gente, uma coisa muito importante, muito auxiliar, hoje não está aqui comigo, mas que eu sempre tive na bolsa, na mochila, é um bloco de notas. Às vezes me batia uma determinada inspiração, eu ia sozinha, por exemplo, numa lanchonete, comia um lanche, ficava pensando na vida, já fazia anotação de alguma coisa, de algum insight, de alguma ideia. Um bloco de notas ele é muito importante. Às vezes você pode não ter um texto em mente construído que você vai publicar ou de algum vídeo que você vai gravar, mas é muito importante também anotar palavras, fazer esboços, palavras que você vai futuramente encaixar no texto que você vai escrever e que futuramente você vai publicar. Normalmente eu sempre escrevia as palavras-chave, né, de algum texto que eu já estava em mente e guardava no bloco de notas, ou algumas frases de algum texto, para eu não perder a ideia de algum texto que já estava em mente e deixava ali no bloco de notas. Aí chegava um determinado horário que eu estava mais tranquila, eu abria o computador e olhava aquelas anotações, as palavras-chave, algumas frases que eu deixei ali solta e fazia o meu texto. E normalmente como que é composto um texto? Ele é composto de uma análise. O que é uma análise? É você pensar sobre um determinado assunto, sobre tudo que diz respeito. Aí você vai falando sobre o assunto. Eu acho que tal série foi muito legal porque o personagem tal atuou de tal maneira. E não adianta você somente fazer a análise. Aí vem consequentemente o quê? Uma síntese. E o que é uma síntese? É a conclusão daquilo que você está escrevendo. Todo texto, a partir do momento que ele começa, ele tem que terminar. Toda história que tem começo, ela tem fim. E a mesma coisa serve para poesia, a mesma coisa serve para contos, a mesma coisa serve para crônica. Poesia, conto e crônica serão os meus próximos vídeos. Ter anotações de pontos-chave, de insights, de frases que estão em mente é muito importante para a construção de um texto e principalmente para a síntese desse texto. Agora eu vou falar de um ponto que é o mais importante de todos,
no que diz respeito à escrita criativa. Você não escreve para você não escreve só pelos seus sentimentos, ou só porque a sua visão de mundo, de vida, ou porque você sabe muito sobre determinado assunto. Você escreve para quem? Você escreve para um leitor. Então, assim, a pessoa central do seu texto nem sempre é você, é o seu leitor. Então você tem que escrever para ele, que é para o leitor que você está escrevendo. Quem é o seu leitor? Quem que é o seu público? Como você vai formar esse público? Vamos pela parte simples. Suponhamos que você tem uma conta lá no Facebook, você está a fim de escrever, você está a fim de expor as suas ideias e você decidiu uma história, poesia, opinar sobre algo e põe o seu textinho lá. Frequentemente, através de curtidas, que é um termômetro de saber como que está repercutindo o que você escreveu, você vai ver quem são as pessoas que gostam do que você escreve. E, óbvio, você vai no perfil, vai na página dessa pessoa e vai conhecer um pouco dessa pessoa e vai entender por que ela gosta do que você escreve. Se você está escrevendo sobre um determinado anime, a pessoa que vai interagir com você, obviamente, é um telespectador de anime também. Concorda comigo? Esse é o seu leitor, esse é o seu público. Você escreve sobre anime e o seu público é um público que acompanha, que gosta de animes. E como dialogar com esse público? Você tem que ficar jogando confete, eu preciso escrever coisas que vai agradar o meu público e assim eu vou ganhar likes e assim eu vou, como é que eu vou dizer, me tornar uma influencer? Nem sempre. Você tem que ser coerente, honesto com o que você está escrevendo. E quando eu falo honesto, é honesto com informações que você está levando. Isso é meu, isso é de um outro autor, citar o autor. Você tem que escrever algo que vai acrescentar para essa pessoa que está lendo. Estou dizendo agradar, mas que vai entreter de alguma maneira. Que de alguma maneira a pessoa vai aprender, vai interagir, vai adquirir conhecimento ou vai apenas se divertir. A escrita, ela provoca emoções, ela provoca questionamentos, provoca sentimentos, identificações. O seu leitor, ele é o agente receptivo. A escrita, ela é a arte da entrega. No momento que nós escrevemos, nós entregamos algo a alguém. Nós entregamos informação, nós entregamos sentimentos, conhecimentos, nós entregamos uma opinião, uma postura. Qual vai ser a reação desse seu leitor? Aonde você pode mudar ou transformar ou acrescentar a visão de vida que ele tem de si e do mundo. Então é muito importante focar no leitor. A estrela principal do escritor nem sempre somos nós que escrevemos, é o seu leitor, o seu público. Outro item muito importante é a revisão do texto e a construção de texto. Muitas vezes um texto ele pode sair assim de primeira. Você está naquele dia de inspiração, você adquiriu muita informação sobre aquilo que você quer escrever, você está seguro, você está ciente, senta no computador, faz aquele textão, 100 e não sei quantos 5 likes, arrasou, confete, confete, confete. Legal! Muitas vezes fala que essa escrita é uma escrita de prima. Na poesia falam muito isso, né, mãe? O que é uma poesia de prima? É aquela poesia que saiu assim, sem você, direto. Você escreveu ela inteirinha e não teve que retocar, não teve que mexer, não teve que mudar nada. Mas isso não é o normal. A gente está constantemente revisando o texto. É como se fosse, vamos dizer, um artesanato. Principalmente no caso da poesia, o poeta ele não só escreve ou diz ou fala sobre sentimentos. Ele esculpe essa poesia também. E o que você quer? O que eu quero dizer com esculpir uma poesia? Tira tua palavra, coloca tua palavra, essa palavra rima com essa palavra. É um artesanato. A mesma coisa um texto que tem começo, meio e fim. É o passo a passo. Tem frases que não vão estar coerentes.
elas vão ter que ser mudadas. Tem concordâncias gramaticais que não vão dar tão certo, assim, elas vão ter que ser transformadas. Tem erros gramaticais. Então, revisar, ver detalhadamente o texto, acompanhá-lo passo a passo é muito importante, principalmente para publicar depois. A revisão de texto, ela é o acabamento, entendeu? É como se eu pintasse essa parede com uma mão só e largasse. Não, tem que passar mais 2 camadas para ficar assim retilíneo. Então, com a escrita é a mesma coisa. É um processo de acabamento, processo que tem começo, meio, fim, revisão, cuidado, mudanças, até esse texto ficar perfeito, coeso e atinja o seu leitor. Então, essas são dicas simples. Para muita gente pode ser, tudo que eu estou falando pode parecer muito óbvio, mas assim, como a proposta do Desperta Arte é dialogar com o público infanto-juvenil, é isso mesmo, passo a passo, que eu quero passar da forma mais objetiva, numa linguagem mais simples e mais direta possível, para desenvolver a escrita desses nossos aprendizes. Muito obrigada pela presença e pela atenção de todos. Aguardo vocês no próximo vídeo.